Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Essa é a abertura para o culto virtual do dia 14 de junho de 2020. Bem, virtual não é o oposto de real, virtual é o oposto de presencial. Sendo assim, podemos ter a certeza de que, mesmo que distantes fisicamente uns dos outros por questões de força maior, tudo que iremos viver durante esse tempo é real em nossas vidas. Louvores, ceia, oferta, orações, pregação da palavra é real e continuará sendo real. Mas mesmo assim, que situação inimaginável estamos vivendo, na verdade? Se dissessem a cada um de nós há uns 4 meses atrás de que por questões como essa que estamos vivendo atualmente, teríamos que fazer os cultos dentro de casa, possivelmente uma boa parte de nós não acreditaria. Mas estamos vivendo nessa situação e infelizmente existe uma probabilidade dela se perdurar por um bom período de tempo ainda. Mas pode ser algo inédito em nossas vidas. Mas eu vejo homens e mulheres de Deus na Bíblia que passaram por situações parecidas de isolamento social e conseguiram vencer em fé. Poderia citar Noé e sua família na arca, José na prisão do Egito, Davi na caverna de Adulão, Elias no deserto fugindo da rainha Jezabel, Daniel na cova dos leões, homens e mulheres de Deus do Novo Testamento que eram presos e isolados por pregarem o Evangelho, e Jesus, nosso maior exemplo, que por 40 dias ficou no deserto sendo tentado pelo inimigo e venceu por meio da palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Esse é um dos meus versículos favoritos para situações de sofrimento e situações adversas em nossas vidas. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro, o apóstolo, queria que os seus leitores tivessem uma visão diferente do sofrimento e das provações que a vida aqui na terra nos dá. E eu creio que também pode se aplicar para nossas vidas. Ele queria que os leitores tivessem uma visão divina daquilo. A curto prazo, as situações adversas fortalecem a nossa fé. E a longo prazo, a nossa fé fortalecida é recompensada por Deus. E por mais que o assunto nesse momento seja sofrimento, seja dor, seja ansiedade e perturbação, uma ordem e um mandamento e um conselho fica claro nessa palavra: alegrem-se, exultem-se. Por quê? Porque o cristão deve se alegrar no meio do sofrimento. Porque durante o sofrimento, as impurezas da incredulidade é retirada do nosso coração. A nossa fé fica sendo mais genuína e comprovada como um ouro refinado, como bem utilizado pelo apóstolo. Podemos ter a certeza de algo em nossas vidas, que quando Jesus voltar, a nossa fé aprovada, a nossa fé refinada por meio do sofrimento, será de grande louvor, honra e glória para Ele. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou. O que devemos fazer é alimentar a nossa fé e enfraquecer o nosso medo durante esse momento. Mas se alimentamos nosso medo, a nossa fé enfraquece. E podemos ter a certeza e confiança de que o Senhor está conosco. Vamos orar para agradecer e pedir a Deus que o Senhor nos abençoe durante esse momento e que esse culto seja uma bênção para Ele e para cada um de nós. Oremos. Senhor, queremos te agradecer por esse culto, Senhor. Mesmo que de forma virtual, podemos ter a certeza de que ele é real em nossas vidas. Nos fortalece, nos dá força, nos ajuda, Senhor, durante esse momento de isolamento. Fortalece a tua igreja e os nossos corações, Deus. Que mesmo que percamos coisas, mesmo que essa pandemia e outras coisas aconteçam em nossas vidas, a nossa fé irá nos ajudar a passar por esse momento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Vamos entoar cânticos ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só
meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, abatido e sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, e ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir da salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Paz de Cristo, irmãos, este é o momento de celebrarmos a ceia do Senhor, um memorial instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos lembramos sempre de todo o sofrimento que Ele passou por cada um de nós. E no sentido de nós nos lembrarmos daquilo que Ele suportou, eu queria que a gente pensasse também numa transformação de nossas vidas, a partir deste momento em que a gente sabe de tudo que foi feito para que a gente tenha uma nova vida e nos sejamos revestidos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 2. A gente vai ler duas passagens rápidas. Uma e a gente depois, em seguida, vai orar pelo pão. E a outra também, a gente vai orar em seguida pelo suco, que simboliza o sangue de Jesus derramado, que vai falar um pouco da nossa transformação na vida cristã após a nossa renúncia da vida do mundo antigo. Então, Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, vivíamos no pecado segundo os poderes desse mundo, vivíamos na carne, mas Cristo nos ressuscitou e nos deu uma nova vida. E essa vida a gente vai entendê-la na passagem seguinte. Mas agora eu gostaria de orar pelo pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, pregado naquele madeiro por cada um de nós. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por teu Filho Jesus Cristo, por tua misericórdia e graça, pelos livramentos, por tudo aquilo, ó Pai, que Ele suportou por cada um de nós. E queremos neste momento te pedir que o Senhor abençoe este pão, que será servido, Pai, e lembrado como o corpo dele, para que a gente entenda o propósito de permanecermos na sua palavra. Pois é no nome de Jesus que nós te oramos hoje e sempre. Amém. Agora, amados, no sentido de transformação, de mudança de vida, a vida com Cristo, como é meu proceder, o seu proceder? Vimos que antes éramos pecadores, vivíamos no pecado da carne, vivíamos segundo o curso do ar, do mundo que outrora nós também e todos aqueles andaram. Mas quando nós nos submetemos ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós nos batizamos, quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos e quando nós permanecemos na sua palavra, essa transformação precisa estar dentro de cada um de nós. Então eu pediria que os irmãos abrissem sua Bíblia, no livro de Efésios também, continuassem em Efésios, no capítulo 4, a gente vai ler os versículos de 25 a 32, que vai falar dessa transformação para a santidade. Então, Efésios 4, a partir do versículo 25, diz a palavra do Senhor: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, amados, essa transformação é interessantíssima. Precisa sair de dentro de nós para que a gente possa mostrar ao mundo que somos verdadeiramente seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que perdoar, amar, não deixar e não dar lugar ao diabo. E importante entender, não entristecer o Espírito Santo. Cada vez que a gente comete isso que não se deve cometer, a gente entristece o Espírito Santo. Então, precisamos ser benignos, compassivos uns com os outros, perdoando e sendo perdoados, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Que Ele continue perdoando sempre a gente, que Ele continue nos abençoando e nos mostrando qual o proceder verdadeiro
para que de fato nós sejamos filhos deles, co-herdeiro de Cristo Jesus e seus seguidores. Vamos orar pelo suco que simboliza o sangue de Jesus derramado naquele madeiro para a remissão dos nossos pecados. Pai Santo, Pai bendito, Pai misericordioso, nós te agradecemos novamente por teu Filho Jesus Cristo, porque só Ele, Pai, só por Ele, a gente poderia ter a redenção, a remissão e a reconciliação com o Senhor. E, através dele, a salvação. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor continue nos fortalecendo e perdoando sempre os nossos pecados. No nome santo de Jesus, nós te oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus possa nos abençoar agora e sempre. Amém, amados. Senhor, Vamos celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabe que o Senhor é Deus. saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pasto. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Entrai nas portas com gratidão. Entrai nas portas com gratidão. E nos seus átrios com hinos de louvor. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. E eternamente sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Pais amados, Bom dia a todos. bom dia. Vamos dar início ao ato da oferta do Senhor. A oferta do Senhor, ela vem desde os primórdios, desde a criação. E é para lá que nós vamos ler o nosso texto de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de 3 a 7. Gênesis, capítulo 4, versículo de 3 a 7. Assim diz o texto. Passado o tempo,
Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transformado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim o fizeres, sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Amados, Deus, a princípio, ele olha o coração para depois se atinar às ofertas. Ele viu em Abel um coração puro e viu que sua oferta veio das primícias. No entanto, ele viu alguma coisa de errado no coração de Caim, né? E mais adiante nós vamos ver o porquê disso, né? Um coração com amargura, um coração com inveja, com mágoa, né? A oferta, ela é um ato de amor, né? Um ato de amor a Deus. Quando nós ofertamos, nós reconhecemos que tudo que temos vem de Deus, né? A nossa fé, ela está em Deus e não no dinheiro, né? E o Senhor vem mostrando isso desde o início, né? Por exemplo, em Paulo, em 2 Coríntios, né, capítulo 8, Paulo dá um exemplo das igrejas da Macedônia, quando as igrejas de Jerusalém, né, passaram por uma grande dificuldade. As igrejas de Jerusalém, na época, estavam no auge da perseguição de Nero, né? Então, tudo que eles tinham foram destruídos. Então, Paulo e seus ajudantes, né, Timóteo, Tito, organizaram uma oferta, né? E Paulo usa de exemplo as igrejas da Macedônia, como diz aqui, ó. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça de Deus, que concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. As igrejas da Macedônia imploraram a Paulo para que não ficasse de fora dessa oferta. Veja o que é uma boa ação, né, e um bom coração, né? As igrejas nessa época eram formadas de pessoas humildes, eram formadas de carcereiros, ferreiros, jornaleiros, que hoje nós chamamos de diaristas, né? Eram trabalhadores de jornadas, pessoas de baixa renda. A elite não fazia parte dessa igreja, né? E mais adiante, Jesus dá o exemplo da viúva, né? Que do que não tinha, né, dividiu com o coração puro para fazer a oferta. E Jesus mais adiante ele adverte, né? Se tiveres alguma desavença com teu irmão, deixa a tua oferta que vai se acertar com ele e venha de coração puro fazer a tua oferta. É essa a essência, né? Deus olha o nosso coração para depois se atinar à oferta que nós estamos dando, né? Que ela seja dada de bom coração e com alegria. Amém, irmão? Amém. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, graça te damos pela oportunidade de estarmos ofertando as nossas primícias ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que ofertamos com o coração cheio de mágoas contra alguém. E te pedimos, Senhor, tira de nossos corações todo sentimento contrário ao teu Santo Espírito, que possamos ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Por favor, abençoa nossas ofertas, pois foram dadas de coração puro. Em nome do teu Filho amado que oramos. Amém, Senhor. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre
as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, aleluia. Bom dia, meus amados irmãos e todos que nos assistem. Que a paz de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Todos que estamos seguindo Jesus Cristo temos uma esperança: estar com Ele na glória. Porém, enquanto Ele não volta, pois a sua palavra afirma que Ele voltará. João 14, versículo 3 fala isso. Então, para estar no céu antes da volta dele, temos de morrer. O que, para nosso irmão Paulo, era incomparavelmente melhor. E ele estava convicto disso e explica por quê. Filipenses capítulo 1, versículo de 20 a 24, vai nos falar sobre um dilema que ele vivia. O que escolher? Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Nos últimos 3 meses, estamos vivendo momentos de incerteza, de insegurança e medo. E não sabemos até quando vai se estender a pandemia do coronavírus. Por isso, tomamos as devidas precauções que as autoridades têm nos orientado. Recolhimento domiciliar, uso de máscara, lavagem das mãos e outras precauções. E por que nós fazemos isso? Porque não queremos ser contaminados pelo coronavírus. E por que não queremos ser contaminados pelo coronavírus? Porque a ação do vírus pode nos levar à morte. E aí parece um paradoxo, porque nós queremos estar com Cristo. E como afirma Paulo,
é incomparavelmente melhor. Porém, não queremos morrer agora. Neste dia, gostaríamos de trazer 2 aspectos sobre isso para nossa reflexão. Primeiro, apesar da pandemia do coronavírus e de outros males que atingem ou podem atingir a humanidade, Deus continua sendo Deus e Senhor de todo o universo que Ele criou. Tudo está perfeitamente no seu controle, inclusive a minha vida e a sua vida. Jesus, falando para os discípulos, no contexto que enviou os 12 apóstolos para pregar, dando-lhes instruções e também falando para eles sobre os estímulos, as consequências e dificuldades que poderiam vir, perseguições e até a morte. Então, nós vamos ler apenas uma parte do texto. O texto, na realidade, vai de capítulo 10, 24 a 39. Nós vamos ler, inicialmente, versículos 38 a 33. Diz assim a palavra de Deus: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Versículo 30. E, quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O homem pensa que tem o controle de tudo, ou quase tudo. Lê do engano. Basta um vírus invisível a olho nu para o mundo ficar aterrorizado. Somente Deus tem o controle absoluto de tudo, ao ponto de afirmar que todos os nossos cabelos da cabeça estão contados. Quanto tempo eu ou você levaria para contar os nossos cabelos da cabeça? Versículo 30. Jesus afirma que tudo está no seu controle, até mesmo a vida de um pássaro sem valor, pardal, que ninguém quer mantê-lo em gaiola porque não tem compradores. E nós temos algum valor? Versículo 31 diz: Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Jesus, concluindo, falou algo extremamente importante para que venhamos a estar ou não com Ele no céu. Primeiro, confessá-lo diante dos homens, versículo 32. Segundo, não negá-lo diante dos homens, versículo 33. 3. Quem ama pai, mãe, mulher, filhos, filhas, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a Cristo, não é digno dele. Versículo 37. Também Lucas 14, 26. E finalmente 4 diz o seguinte: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Versículo 39.
Que Deus nos abençoe. Amém? Tua paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar, Senhor Jesus. A tua paz é como os campos onde tem belas flores e há pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver, pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. A tua paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar, Senhor Jesus. A tua paz é como os campos onde tem belas flores e há pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver, pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. E o povo de Deus diz: Amém. Paz de Cristo, irmãos, vamos fazer a oração final do culto. Mas antes de fazer a oração, vamos fazer uma reflexão de um versículo bíblico que se encontra em Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveraram nos momentos difíceis, perseveraram nas dificuldades e também temos que perseverar nesse momento de pandemia. Vamos orar? Pai amado, oramos, Senhor, pelos pastores de nossa igreja e seus familiares. Oramos pelos irmãos em Cristo e seus entes queridos. Pai Supremo, oramos por nossa saúde, Senhor, e nos livra dessa pandemia. Em nome de Jesus, amém. Tenhamos um domingo maravilhoso e uma semana abençoada. Em nome de Cristo. Amém.